Pesquisadores de Hong Kong anunciam que conseguiram confirmar o primeiro caso no mundo de reinfecção pelo coronavírus. Pesquisa que foi publicada numa editora da Universidade de Oxford, do Reino Unido. Um paciente aparentemente saudável, jovem, teve um caso de infecção pela Covid-19 diagnosticado 4 meses e meio após o primeiro episódio. Foi o que anunciou Hong Kong. A Organização Mundial da Saúde pediu cautela. E para a gente entender o que isso significa, contato aqui na Band News FM com o vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia e membro do Comitê de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo, médico Carlos Magno Fortaleza. Primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM. Obrigado, boa tarde aos ouvintes. Bom, a gente sempre falou da possibilidade de reinfecção ou não, ainda não tinha um caso comprovado. Primeiro, para não gerar um pânico entre os ouvintes, entre todo mundo, isso de certa forma já era esperado ou pelo menos era algo que já se trabalhava com essa possibilidade? Como o senhor analisa essa confirmação agora por parte de Hong Kong? Acho que caiu o contato. O senhor me escuta agora? Agora sim. Acho que nós já tomamos aqui. Olha, em relação à reinfecção, ela é uma possibilidade que é citada desde o início da pandemia. Vários casos foram descritos, mas eram casos com muitas inconsistências. Só mais recentemente, alguns casos mais bem caracterizados foram descritos, um em Boston, nos Estados Unidos, outro aqui em Ribeirão Preto, próximo de nós, e esse agora da China. Claro que todos os pesquisadores dizem que o seu é o primeiro, o seu é o melhor descrito, etc., mas o resumo disso tudo é que a reinfecção, se ela ocorrer, é um evento raro. O senhor citou um caso de Ribeirão Preto. Esse caso também foi confirmado? Como é que está o paciente no caso, se foi confirmada a reinfecção? Esse caso de Ribeirão Preto foi estudado por pesquisadores bastante sérios, é uma profissional de saúde. Se não me engano, em abril ela teve contato com uma outra profissional, adquiriu a Covid, foi diagnosticada, e aí ela fica assintomática, fica bem. Em julho, seus familiares adquirem Covid e ela adquire Covid pela segunda vez, e é novamente diagnosticada com testes moleculares. É um caso muito bem caracterizado, há caso norte-americano muito bem caracterizado. Então, o que eu estou discutindo aqui é essa questão da primazia. Sempre os pesquisadores, eles querem valorizar a sua pesquisa dizendo que é a primeira vez. Vamos ver o que significa na prática. Na prática, se nós temos um caso em Hong Kong, um caso em Ribeirão Preto, um caso em Boston, um caso ali, isso é algo muito raro frente aos milhões de casos de Covid que já foram notificados no mundo. Eu queria perguntar ao senhor, um dos pontos que eles destacam, né, nessa pesquisa é o fato de ter um sequenciamento genético diferente, né, nas duas análises, né, sequências virais diferentes na primeira e na segunda infecção. Quando a gente olha para vírus que sofrem mutações, né, quando a gente olha as mutações que os vírus sofrem, e aí, claro que a gente está falando aqui de uma experiência nova, de um contato com um vírus novo, mas talvez se a gente puder olhar pela experiência que a gente tem com outros vírus, a resposta do corpo precisa ser muito diferente para o vírus quando ele se adapta, ou a gente pode considerar que, por exemplo, alguma resposta para o coronavírus de uma forma, quando ele sofre uma mutação, ela ainda reconhece algo nele ali. Não sei se eu me expressei bem, mas o que eu quero dizer é se o nosso corpo reconhece o vírus ou se a gente está falando de um vírus completamente novo nessa resposta do organismo. Não, é uma excelente colocação. Na verdade, para que um vírus sofra mutação a ponto do nosso sistema imunológico não o reconhecer, é preciso que seja uma mutação muito intensa, e isso o SARS-CoV-2 não teve tempo ainda de sofrer. Então, esse tipo de preocupação não existe. O que existe, e está em estudos por imunologistas, é a possibilidade de a imunidade que a Covid confere ser temporária, ou seja, ali após 3, 4 meses, seus anticorpos começam a diminuir e você pode ficar suscetível a uma reinfecção.
A gente, como o senhor falou, isso já foi comprovado. Boston, aqui em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, também Hong Kong, e os próprios médicos já falaram que essa era uma possibilidade, outras doenças atuam dessa forma. Isso muda de alguma forma o combate à doença, pesquisas, ou os próprios médicos já trabalhavam, cientistas já trabalhavam pensando que esta era, assim, uma possibilidade? Olha, nós que estamos mais próximos da Covid, sempre trabalhamos que isso seja uma possibilidade. Vou te dar um exemplo pessoal. Tenho uma irmã intensivista, trabalha numa UTI de Covid, ela veio com os anticorpos positivos e continuou se cuidando como se não tivesse esses anticorpos. Nós também recomendamos a todas as pessoas que se recuperam da doença continuarem tomando os mesmos cuidados como se não tivessem sido infectadas. Do ponto de vista prático, o que isso significa é mais um desafio para as vacinas, que tem que conferir uma imunidade que não só seja forte, mas que seja também permanente, duradoura. Eu ia perguntar exatamente isso ao senhor, se quando a gente olha para essa questão da resposta do corpo, se muda a questão da vacina. Então a gente tem que olhar de um novo jeito para a vacina? O jeito de pesquisar, de desenvolver muda? Muda, mas nós temos a vacinologia, que é uma ciência de pensar as estratégias de imunidade que vão ser atingidas por cada vacina muito avançada hoje em dia. Então, há estratégias para se conseguir uma imunidade melhor, mais prolongada, e todas elas estão sendo levadas em consideração nas vacinas que estão sendo desenvolvidas. Agora, na pior das hipóteses, nós teremos uma vacina como a da gripe, que precisará ser repetida de tempos em tempos. E uma outra, sobre a vacina especificamente, né, gera muitas dúvidas. Tem muita gente que acredita, seria o cenário ideal que a gente conseguisse uma vacina com imunidade para sempre, pode durar 1 ano, 2 anos. A gente pode também ter a vacina funcionando de forma diferente em determinadas pessoas, ou para um determinado perfil ela traz uma imunização maior, para outra, infelizmente, pode nem trazer uma imunização. Isso é possível? Sim, todas essas possibilidades existem. É por isso que os estudos de vacina eles precisam ser amplos, com grandes populações, né? O número de pessoas vacinadas nos ensaios clínicos precisa ser muito grande para que tudo isso seja contemplado. A imunogenicidade, de fato, a verdadeira proteção contra a aquisição da doença, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu queria só dizer rapidamente que até hoje se fazem intensas pesquisas para identificar uma vacina contra a influenza, contra a gripe, que permita uma vacinação uma vez só na vida. Até hoje nós tentamos e nunca conseguimos. Claro que o vírus da gripe ele é muito mais mutável, ele tem muitos mais subtipos do que o coronavírus, o que torna ele ainda um desafio ainda maior para a vacinologia. Mas com essas armas que nós estamos lutando, e sim, é possível que tenhamos vacinas parcialmente eficazes, mas são tantas vacinas sendo testadas que eu acredito que nós, pelo menos uma vacina extremamente eficaz, nós descobriremos ainda esse ano. E eu queria, por fim, perguntar ao senhor, em maio a Organização Mundial da Saúde já tinha falado sobre essa possibilidade, né, de o coronavírus virar algo encontrado regularmente na população. O reconhecimento, né, dessas mutações e o entendimento que a gente já vinha tendo de que o vírus tem se transformado, ainda que não significativamente como o senhor mencionou, pode reforçar essa ideia de que talvez a gente passe a conviver regularmente com esse vírus? Essa é uma possibilidade por várias razões, né? Nós temos muitos coronavírus sazonais. As crianças, elas são muito expostas anualmente a coronavírus que causam resfriados. Essa é, aliás, uma das hipóteses que se utilizam para explicar por que crianças são pouco representadas entre os casos de Covid. E é possível, sim, que esse vírus ele tenha um comportamento sazonal, até porque pode ser que nós não consigamos vacinar toda a população, pode ser que nós não consigamos que toda a população responda bem à vacina. Então, todos esses são desafios que nós temos aqui em frente e são desafios com os quais a ciência vai se confrontar, e eu tenho bastante esperança que com sucesso.
Queria agradecer ao médico, vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, membro do Comitê de Contingência da Covid-19 em São Paulo, Dr. Carlos Magno Fortaleza, falando sobre essa confirmação de Hong Kong, mas é importante, como o senhor disse, a gente já teve confirmação nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, de reinfecção por coronavírus e o que isso traz de impactos. Doutor, muito obrigado por conversar com a Band News FM e até uma próxima. Muito obrigado, até um próximo, um abraço a todos.